Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Viquesi, eu fui servidor concursado do INSS por 11 anos e hoje, entre outras atividades, eu me dedico ao ensino do direito previdenciário, do direito tributário e também do direito empresarial previdenciário. Eu costumo, normalmente nas minhas aulas, também nos cursos livres, sempre trazer uma visão diferente do direito previdenciário. Por quê? O advogado, principalmente aquele que está em início de carreira, ele costuma pensar que o direito previdenciário é só área de benefícios. E é uma área muito bacana, uma área muito boa, dá para atuar, né? Só que cada vez mais o mercado exige que você se especialize, que você dê um passo além. E o que eu trago agora nessa aula aqui pelo Legale é o quê? É a parte de regularização de obras de construção civil. Mas, Marcos, o que isso tem a ver com o direito previdenciário? Tem alguma coisa a ver? Vou mostrar que sim. O advogado que é especialista, vamos lá. Antes de eu entrar no primeiro slide aqui, vamos pensar o seguinte, de repente na tua cidade. Se você pegar uma rua movimentada da sua cidade, quantos restaurantes existem que servem arroz com feijão? Uma quantidade enorme, né? Maravilha. Quantos que servem algumas outras comidas diferentes? E vamos pensar o seguinte, quando você serve uma comida diferente, você é a referência naquilo. Toda vez que a pessoa quiser comer algo diferente, ela vai procurar o que? O seu estabelecimento. É a mesma coisa na advocacia. Se você é um advogado que serve além do arroz com feijão, ou serve outros pratos, né, que não sejam o arroz com feijão, não tenho nada contra arroz com feijão, né, eu digo, mas só trazendo essa situação aqui. O seu cliente ele vai querer o quê? Vai querer você que é referência naquele assunto. Quando ele tiver aquele tipo de problema diferenciado, ele vai procurar você que não serve o arroz com feijão. Vamos lá. Como é que funciona a regularização de obras na construção civil para fins previdenciários? Toda vez que há a construção de uma obra de construção civil, que há a construção de uma obra, automaticamente eu tenho o quê? Eu tenho trabalhadores, né, que laboraram ali para a construção daquela obra. E automaticamente o que eu preciso ter? Eu preciso ter a contribuição previdenciária. Só que é muito comum várias obras, tanto de pessoa física como pessoa jurídica, mas é mais comum com pessoas físicas, que eu tenha o quê? Que eu tenha uma informalidade. De repente a pessoa contrata ali aquele pedreiro, paga aquele pedreiro, não recolhe a contribuição previdenciária, e aí lá na frente, quando ela vai vender aquele imóvel, caso a Receita não tenha autuado aquela obra antes, né, que isso é possível também, vou falar daqui a pouquinho, mas o mais comum é o quê? Quando ela vai vender aquele imóvel, ela vai ter um problema sério. Por quê? O comprador está comprando ali um imóvel, por exemplo, de 150 metros quadrados. Só que naquela escritura consta só um terreno. Ou consta, por exemplo, uma casa de 50 metros quadrados, que depois foi ampliada e virou uma casa de 150. Uma casa muito maior, que houve uma obra de construção civil nesse sentido. E aí, toda vez que você vai vender um imóvel, você precisa da CND, Certidão Negativa de Débito. Na esfera federal, ela está unificada. Antes nós tínhamos uma CND para a área previdenciária e uma CND para o restante dos tributos federais. Ela foi unificada, mas mesmo assim você não vai conseguir a CND dessa forma. E lá no cartório, ele só aceita que você venda aquele imóvel se você apresentar a CND. E aí vai começar o quê? Você vai começar a ter uma série de problemas. E quem vai resolver esse problema? Vai ser o advogado da área civil? Não. Muito possivelmente não. Só se ele tiver conhecimentos da área previdenciária e conhecimentos mais ainda dessa área específica aqui. Vai ser o advogado da área tributária? Muito possivelmente também não. Ele pode até ajudar em alguma coisa. Vou tratar daqui a pouquinho de prescrição, decadência, mas muito possivelmente não. Advogado trabalhista, que é a questão previdenciária. É o advogado da área previdenciária. E em muitos casos tem advogados da área previdenciária que não estão enxergando esse filão de atuação. Então vamos lá.
Equipara-se ao contribuinte individual, pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao segurado que lhe presta serviço. Aquela obra de construção civil tem uma matrícula específica, que no passado era a matrícula SEI, que era o cadastro específico do INSS, e mais recentemente, no final de 2018, foi criado o Cadastro Nacional de Obras. Não existe mais a matrícula SEI e passou a ser esse Cadastro Nacional de Obras que vai ser feito perante a Receita Federal. Essa obra ela é registrada perante a Receita Federal. Aquilo que eu comentei, a não emissão da CND, ela faz o quê? Com que o imóvel não possa ser vendido, com o qual não possa ser feita a averbação desse imóvel no registro de imóveis. Então já começa aí um grande carnaval. Mas Marcos, olha, eu sou uma pessoa muito esperta, eu vou vender isso desse jeito mesmo. Calma aí, amigo, calma aí. A Receita Federal já tem diversos convênios com a maior parte dos municípios do país, e aí automaticamente, quando os municípios vão, por exemplo, realizar ali o habite-se daquela obra, que é um também dos requisitos para eu vender esse imóvel, né? Toda vez que o município vai conceder o habite-se, ele vai lá e informa a Receita Federal. Receita, eu concedi um habite-se aqui, e dá os dados daquele habite-se, né? Fala, olha, era uma residência de 50 metros quadrados, foi feita uma obra, virou uma casa de 150 metros quadrados. E o que a Receita vai fazer? Vai correr atrás disso aí. Pode ser antes da venda de um imóvel, como pode ser no momento da venda do imóvel também. Obra irregular, vamos lá. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo de mão de obra empregada proporcional à área construída. Não vou continuar lendo, não gosto de ficar lendo muito, eu só trouxe esse trecho aqui, que ele é importante. Onde é que eu encontro lá esse trecho? Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 8.212 de 91. Você que já é da área previdenciária, de repente está muito acostumado com a Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social. A Lei 8.212, ela trata do plano de custeio. Como é que a administração pública vai arrecadar, né? Como ela vai arrecadar dinheiro para pagar aqueles benefícios previdenciários. E aí no artigo 33, parágrafo 4º, o que eu tenho? Eu tenho aqui que essa obra irregular, caso, por exemplo, eu não tenha ali nenhum comprovante, né, o dono daquela obra, ele quer regularizar aquela obra, ele não tem nenhum comprovante, vai ser feito o quê? A aferição indireta. A Receita Federal tem uma instrução normativa específica sobre esse tema aqui, né, que trata de outros temas também previdenciários, mas um capítulo específico de construção civil, que aí ela vai realizar um cálculo por amostragem, ali, por aferição, uma aferição indireta, entendeu? Como ela não tem acesso a quanto você pagou ali para aquele trabalhador, o que ela vai fazer? Ela vai realizar de maneira indireta, de acordo com as características da obra. Quantos metros quadrados, se é uma obra de alvenaria, se é uma obra de madeira, se é uma obra de ferro, quantos pavimentos essa obra tem, e por aí vai. Vamos lá. Aferição indireta é o quê? O cálculo do valor devido por meios indiretos. Já que eu não tenho acesso ali a quanto esse dono dessa obra pagou para aquele autônomo, para aquele trabalhador autônomo, para realizar aquela obra, eu vou fazer o quê? Uma aferição indireta através desses métodos que eu comentei. Tem uma instrução normativa da Receita que traz que são 4 critérios específicos, que nessa aula que o objetivo maior é abrir a sua mente para outras áreas, eu não tenho condições. Isso aqui dá um curso tranquilamente de 8 horas, né? 8, 12, 16 horas. O objetivo aqui é só te mostrar que isso é possível, te mostrar que a área previdenciária é muito maior do que só o plano de benefícios, né? Vamos lá. O que vai ser avaliado nessa aferição indireta? Vai ser avaliado o quê? A destinação do imóvel, se é um imóvel comercial, se é um imóvel industrial, se é um imóvel residencial, o número de pavimentos, quantos andares essa obra possui, o padrão e o tipo de obra, né, aquilo que eu já comentei, de repente é uma obra de alvenaria, é uma obra, por exemplo, de madeira, nós temos, né, obras de madeira, alguns imóveis de madeira e por aí vai.
e tem por finalidade definir o CUB, o custo unitário básico, aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado. Vamos lá. Se vocês forem estudar mais a fundo essa questão aqui da aferição indireta, né, de obras de construção civil, aí, com relação às contribuições previdenciárias, tem um critério muito importante. Vamos supor que nós tenhamos uma obra de vidro. Obra de vidro, Marcos, tem várias academias hoje que é praticamente vidro só. Ela tem o pavimento todo aberto ali, né? Tem o vidro só fechando e só as pilastras ali segurando aquela obra. A Receita Federal não traz uma previsão de obra de vidro. Nós temos 3 tipos de obra. A de alvenaria, concreto, né? Temos ali na classificação da Receita a obra de madeira e a obra mista. Né? O que a Receita faz? A própria instrução normativa da Receita fala que deve ser aplicada, quando você não define qual é de fato a obra de alvenaria. Só que a obra de alvenaria é a mais cara. Então ela vai fazer aqui um custo de obra para você muito maior. E você vai ter que pagar uma contribuição previdenciária muito maior para conseguir vender esse teu imóvel. Só que isso aqui dá para ser discutido, que ela tem que criar o quê? Ela tem que ter critérios objetivos, critérios ali, que sejam de acordo com o que de fato foi gasto naquela obra. O que isso tem a ver com contribuição previdenciária? Eu já vi, de verdade, uma academia ficando pronta do zero, uma academia com 3 pavimentos, ficando pronta em mais ou menos 3 meses. Né? Eles fizeram ali a fundação, fizeram ali toda aquela parte ali do alicerce da obra, encheram o que a obra ali de colocar as pilastras e tal, e a obra foi toda, fizeram os pavimentos, né, ali da obra e fecharam toda a obra com vidro. Foi uma obra que utilizou muito pouca mão de obra, foram muitas máquinas e pouca mão de obra. Agora uma obra, por exemplo, uma casa que foi feita tijolinho por tijolinho ali, que tinha ali o pedreiro que foi montando tijolinho por tijolinho, qual que teve uma utilização maior de mão de obra? Foi o quê? Aquela casa que de repente levou 1 ano, 1 ano e meio, né, proporcionalmente, ou aquela academia que ficou pronta em 3 meses, que foi toda coberta, ali foi toda coberta, não, foi toda utilizado vidro em volta, entendeu? Só o concreto, só dos pavimentos, uma grande utilização de máquinas, pouca utilização de mão de obra, óbvio que houve a utilização de mão de obra, mas muito menor. Então, a Receita também tem que prever esse tipo de situação nas instruções normativas. Eu até entendo que ela tem que realizar a aferição de alguma forma, mas não da forma como ela vem fazendo para algumas situações específicas. O que mais? Nós temos outra situação. Antes de eu continuar aqui, é muito possível que essa obra, por exemplo, estamos hoje no ano de 2020. Vamos supor que toda a obra foi finalizada no ano de 2008. A Receita Federal ela pode cobrar esses valores? Não. Já houve tanto a prescrição como a decadência, só que ela cobra. E aí vai o advogado o quê? Defender o dono daquele imóvel com relação a isso, para que ele tenha a CND e para que ele possa vender esse imóvel. Como é que é feito o cálculo aqui do CUB, do custo unitário básico dessa obra? É utilizada a tabela do Sindicato da Indústria de Construção Civil daquela localidade. O INSS vai lá, pega de acordo com a Receita Federal, de acordo com a característica daquela obra, e aplica. Quantos pavimentos tem? É uma obra de padrão X, de Y, de Z, e chega no custo dessa obra. E aí ele vai o quê? Aplicar a contribuição previdenciária na sequência. Então, você, meu amigo, que está de repente muito triste aí com a questão dos benefícios, da reforma da Previdência, olha, de repente no meu escritório não tem mais o mesmo fluxo do passado, olha, a previsão de repente aqui talvez eu não tenha a mesma quantidade aí futuramente, você pode atuar aí com a regularização de obras de construção civil, tanto de maneira consultiva, para que não tenha nada a ser regularizado, como também depois do segundo momento, caso essa pessoa tenha que vender o imóvel. É muito importante também que você faça parcerias, né? Você tenha parcerias com advogados da área imobiliária, da área civil, da área tributária, para que você possa, de fato, atuar nisso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Legale, muito obrigado a cada um de vocês
que assistiu a essa aula. Caso você tenha gostado da aula, me siga nas redes sociais, @MarcosViquezzi, siga também o perfil do Legale e nos marque, né? Vá lá com o seu celular, tire uma foto, entra lá no History do Instagram, marca o meu perfil, marca o perfil do Legale, e a gente vai ter certeza que você gostou bastante dessa aula, que ela foi bastante útil para abrir a sua mente, para que você possa correr atrás e também executar esse tipo de serviço. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite a você. Espero encontrá-lo em outras oportunidades.